E aí, pessoas, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo tranquilo, tudo em paz? Como é que está a existência de vocês? Tudo bacaninha? Como é que está a existência de vocês aí nesse mundão de Deus, tudo na mais perfeita maravilha? Você que está aí em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belém do Pará, no Mato Grosso, no Piauí, Rondônia, no Acre, né, no Espírito Santo, você que está no Espírito Santo, você que está na Bahia, você que está em Roraima, no Acre, você que está no Piauí, né, você está em Fortaleza, no Ceará, brasileiros aí, né, em Minas Gerais, brasileiros aí em Minas Gerais, em Belo Horizonte, várias cidades de Minas. Tudo beleza? Como é que está a existência de vocês? Tudo na mais perfeita maravilha? Você que também está fora do Brasil, você que está aí na Argentina, no Paraguai, na Colômbia, na Nicarágua, em El Salvador, no Uruguai, brasileiros aí nos Estados Unidos, brasileiros no México, brasileiros espalhados por esse mundão de Deus na Europa, brasileiros aí em Portugal, ou se você é português, né? Muito obrigado por você estar dando essa força para o canal Paulo Darwin 1970. Você que está aí na Inglaterra, brasileiros na Inglaterra, na Suécia, na França, nas muitas cidades francesas, aí você que está na Polônia, na Suécia, na Estônia, na Letônia, onde você estiver nesse Brasilzão de meu Deus, muito obrigado por mais uma vez você estar no canal Paulo Darwin 1970, você que está na África também, né? Lá nos estados, nos países africanos, muito obrigado mesmo. Agradecendo também a Deus e ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Que Ele nos abençoe, que Ele nos dê a luz e discernimento e sabedoria para que a gente consiga sempre estar aqui, né? Sempre passando aquilo que é da vontade dEle, que é a vontade de Deus, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Beleza? 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 10 segundos, né? Vai passar aqui os letreiros do canal. Vou pedir para você curtir o vídeo, né? Se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo, passar esse vídeo adiante. Vai passar aqui 10 segundos, rapidinho. Vai ser o tempo de eu ir ali pegar meu copo d'água, que eu tô sem copo d'água aqui, que eu tô olhando aqui, não tô vendo. Pedindo para você curtir o vídeo, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo, comentar, passar esse vídeo adiante para que outras pessoas tenham acesso ao canal Paulo Darma 1970. Tranquilo? Beleza? Então eu vou ali, vai passar aqui os letreiros do canal e a gente volta aqui rapidinho em 10 segundos. Tranquilo? Beleza? Não sai daí, hein? Vou estar te esperando. Vou só ali beber uma água. Valeu! E aí, voltei, beleza? Seguinte, tomar aqui minha água para a gente começar. Seguinte, há uns 2 anos atrás, há uns 3 anos atrás, para ser mais exato, em 2022, eu fiz um vídeo aqui resgatando aqui, pelo menos para mim, né, resgatando esta obra aqui do Robert Howard, ó, The Complete Chronic do Conan o Bárbaro. Aqui, ó, fiz essa obra, fiz aqui um resumão, né, um resumão e uma resenha do material do Howard sobre o Conan, que muita gente conhece, né? Obviamente por conta do filme, né? Por conta dos quadrinhos do Conan, etc, etc, etc. A gente sentou aqui e fez este vídeo aqui, que tá aí no canal, se você colocar e escrever aí Conan, com certeza você vai assistir. Tem 3 anos esse vídeo. 3 anos a partir do momento que esse vídeo está sendo postado aqui na rede. Então tem, nesse momento aqui que eu estou fazendo, ele tem uns 3 anos e por aí, entendeu? Que eu sentei e fiz isso aqui. E eu fiquei, né? Futuramente a gente vai pegar alguma coisa aí do Conan, né, fiz aí algumas coisas com relação à própria história do Conan, do Robert Howard, contando a história dele, etc. E ano passado, meados do ano passado, caiu esta edição aqui, Cool e os Bárbaros, ó, esse catatal aqui, ó, esta brincadeira aqui que eu tenho em mão, ó, com 952 páginas, que também é personagem do Robert Howard, do mesmo criador do Conan, só que ele foi primeiro criado pelo Robert Howard, depois é que veio o Conan por volta de 1933, por aí, se não me falha a memória, mas de cara o Cool foi um personagem que o Robert Howard criou. Ele fez 3 contos, né? Escreveu 3 contos, se eu não estou enganado, o Reino das Sombras, o Espelho de Tuzultum, de 1929, e 1930, Os Reis da Noite, e só em 1939 ele escreveu um poema póstumo, que é O Rei e o Carvalho, né? O Rei e o Carvalho. Mas as revistas pulp da época não ficaram muito interessadas no personagem, disseram que não servia muito o Cool, o rei da Valúzia, né, o
o homem da Atlântida, não, o guerreiro da Atlântida não interessava muito as editoras de pulp da época. E aí o Robert Howard, que tinha criado algumas histórias, ele resolveu fazer algumas adaptações dessas histórias que ele fez e criou outro personagem, que foi o Conan, e dali o resto da história, daí a gente já sabe, inclusive, como eu falei, fiz vídeo, né, a respeito, falando do... Você que leu Conan, você que viu Conan no cinema, você tem uma noção, obviamente, do qual é o personagem. Já do Cool, eu já tenho lá minhas dúvidas, embora tenha filme de 1997, Cool, o Conquistador, você pode estar vendo aí, deve estar vendo aí o cartaz, você está vendo o cartaz de 97, mas passou assim, ninguém... O Cool é um personagem absurdamente interessante. Eu li passei quase um ano lendo essa edição aqui. Passei quase um ano lendo essa edição, entendeu? Passei quase um ano lendo esse catatal de 952 páginas para realmente perceber que o personagem ele não deixa nada a dever ao Conan de forma alguma, Ele saiu aqui desde os anos 70 no Brasil, ele saiu em revista própria, saiu o Call, o Conquistador, saiu na revista Super Aventuras Marvel, número 15, número 18, ele saiu também na Panini, né, na Editora Abril, como eu falei, na Super Aventuras Marvel, saiu em várias dessas histórias aqui, desse ônibus, saíram ao longo do tempo. Assim, como regra 3, né, do Conan, ou para encher linguiça em histórias das Super Aventuras Marvel. Quem viveu os anos 80, quem leu o gibi nos anos 80 sabe, né, que ele foi capa das revistas, você deve estar vendo as capas das edições aí que saíram nos anos 80. E assim, nunca foi, como eu falei, nunca foi personagem meu favorito, não. Eu não entendia as histórias. Assim. Eu pegava as histórias assim, meio que ligava assim, nada que ele realmente fizesse assim muito minha cabeça, não. Mas a partir desta edição aqui, eu tive inclusive algumas edições americanas dos anos 70. Eu tive algumas edições, o Cool the Destroyer, que foi uma revista que foi do número 11 ao 29. E ela foi publicada entre 1973 e 1978, mas essas edições eu vendi. Eram edições coloridas do Cool. Entendeu? Eu tive essas edições, mas passei batida. Algumas dessas histórias, elas foram publicadas nas revistas em formatinho, como eu falei, ó. Vendo, ó? Formatinho do Conan o Bárbaro, e outras, né? Tá vendo aqui, ó, mais uma, ó. Olha só. Tá vendo? Várias das histórias foram publicadas, mas quem disse que eu passava reto? Olha, ela foi publicada bastante na Espada Selvagem, aqui, ó. Edições da Espada Selvagem de Conan, aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó, tá vendo? Ó? Olha só. Várias dessas histórias que estão aqui nesse Cool e os Bárbaros foram publicadas nessas edições aqui, ó. Saíram aqui. Você passou batido, você comeu mosca como eu comi mosca. Vendo? Olha só. Eu fui pegar aqui minhas coleções de Conan, fui dar uma olhada. Aqui, ó. Fui dar uma olhada, tá vendo? Aqui. Olha que interessante aqui, ó. Ó. Várias espadas selvagens que foram publicadas, e as 200 edições da Espada Selvagem de Conan saíram com histórias do Cool. Aqui, ó. Tá vendo? Várias dessas edições, ó. Aqui, ó. Eu tenho um monte, porque eu separei algumas, inclusive uma que tem aqui uma história. Você deve estar vendo a capa aí do Aventura e Ficção, que saiu com uma história do Cool, uma história muito importante do Cool, que eu fui olhar aqui nessa Cool e os Bárbaros. Aqui, ó. Essa revista aqui saiu com uma história do Cool. Aqui, ó. Vou mostrar aqui, inclusive, ó, essa história aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Esta aqui, o Totem. Aqui, ó. Olha aqui. Esta história, ela está nessa edição. Porque essa Cool e os Bárbaros, né? Cool e os Bárbaros, Espada e Feitiçaria do criador de Conan,
Esta edição é só com as histórias em preto e branco do personagem. Inclusive tem um desenho aqui de um leitor aqui, ó. Olha só. Tá vendo? Desenho de leitor dessa edição, nessa edição. Esta história aqui tem nesse ônibus. Por quê? Porque aqui é só o material que foi produzido entre 1973 por vários autores, com Roy Thomas, né? Com o grande Roy Thomas como principal escritor da obra. Ai, deixa eu ver se eu consigo colocar isso aqui, ó. Tá vendo? Ó? Olha que maravilha. Roy Thomas, Doug Monk, Chuck Dixon, vendo? Joe Bolton e tantos outros. Esse E.R. Cruz, muito bom. Mary Severin e vários outros aqui, ó. Vendo? Vendo? Savage Tales com os números que saíram a publicação. Deixa eu ver, pegar aqui mais um pouco aqui, ó. Que são 72 histórias em cerca de 952 páginas, fora as informações. Olha o texto aqui, um texto aqui sobre o Roy Thomas, ó. Wade Tales, que foi publicado pela primeira vez, falando as primeiras histórias aqui que foram publicadas do Cool. Depois do grande sucesso do Conan, em 1970, eles foram resgatar o personagem que tinha pouquíssimo. Tinha um livro em 1967, tinha um livro com os contos, né, com os contos produzidos. Aí o que eles vão fazer? Eles vão pegar este livro, vão fazer a adaptação de pegar esse, ó, inclusive aqui está o desenho, ó, a capa, aqui, ó. Olha aqui a capa. Vendo? Eles vão pegar essas pouquíssimas histórias contos, né, que haviam sido escritos pelo nosso queridíssimo Robert Howard, e os caras pensaram assim, poxa, vamos ver se a gente rebenta a boca do balão novamente. A gente já tem o Conan é sucesso, sucesso extraordinário, caramba, o Conan realmente, vamos trazer outro personagem do Robert Howard. E aí eles foram atrás, tinha o Cool, só que o problema é o seguinte, ele tinha pouquíssimas histórias. A origem dele não tinha uma origem bem estruturada. O Conan, ele tem a diferença entre o Conan e o Cool é que o Conan, as histórias, elas são assim, pra lá e pra cá. A primeira história dele começa como rei, né? A gente falou nisso aqui no outro vídeo. Ele começa como rei, e aí depois você vai ler as histórias, os contos dele, os contos aventureiros dele ao longo do tempo. Aí ele é um pra lá e pra cá o tempo todo. Já o Cool não. Ele tem amigos que são certos ali nas histórias. Você vai ler as histórias dele, você vai saber quem é amigo e quem é inimigo. O Conan, geralmente, todo mundo morre. No final, as histórias ele termina sozinho. A Belit, o grande paixão da vida dele, morreu. Quer dizer, todo mundo morre, raramente fica a Sonja, né, viva, ou outra namorada dele, mas é raro. Todo mundo morre, é um verdadeiro morticinho ao redor dele. Já o Cool, não, ele tem o Blues, o lanceiro, tem o Redondo, né, que é o menestrel, que no começo das histórias ele é um menestrel, fica lá cantando músicas, é um traíra pra caramba. Ele é um super traíra, ele vai junto com outros lá do reino da Valúzia, vão tentar destronar o tempo todo, vão tentar destroná-lo, vão fazer de tudo, golpe de Estado o tempo todo, as histórias são o tempo todo em cima disso. Basicamente ele está chorando, né, choramingando, porque ele gostava das histórias, das aventuras dele quando ele era mais jovem, o tigre, né, porque ele tem o símbolo do tigre por trás dele. Ele está sempre ali de cara amarrada no trono, lamentando o fato dele estar num local civilizado e ele não ser um homem civilizado, ele não ser civilizado. Ele foi criado por tigres, foi separado da irmã dele logo cedo. O pai e a mãe morreram, e aí um amigo deixou ele no meio do mato, e os tigres que cuidaram dele. Lembra muito a história do Mowgli, o menino lobo, tá? Lembra muito isso. A irmã foi criada pelo sujeito que acabou deixando ele no meio da floresta. Ele foi criado com os tigres como um sujeito selvagem, lembrando justamente o Mowgli. E aí, aqui, ó, a primeira história dele, ó. Towers of Shadow, Caveira do Silêncio, aqui, ó. Primeira história dele aqui, ó. Em quadrinhos, ó. Roy Thomas e Bernie Wrightson. Tá vendo?
E aí ele vai tomar, né? Ele vai tomar o reino, ele vai tomar o reino lá do sujeito, vai matar o sujeito, ele vai ganhar uma garra, uma marca de uma garra, justamente nessa luta com esse rei. Ele vai destronar o rei, vai matar o rei, e nessa luta ele vai ficar com uma marca que vai diferenciá-lo, né? Justamente uma marca que vai ficar aqui na parte do rosto. Ele vai estar o tempo todo correndo, né? Correndo lá de um monte de problemas que vai estar rodando ele, vai estar o tempo todo perturbando ele, entendeu? Ele deprimido, olha aqui, ó, deprimido, ele não sabe o que fazer com com esse reino dele, ó, uma Atlante na Aquilônia aqui, ó, vendo? Aqui, olha só. Vai ter os homens serpentes que vão perturbá-lo o tempo todo nas histórias, esses homens serpentes ele vai ser destronado pelo Tulsadum, ele vai levar um tempão para recuperar o reino de novo, vai ser ele sozinho, ele com o Bruce o lanceiro, entendeu? E junto desse outro Redondo, o tempo todo, né? O tempo todo ele vai aqui, ó, criaturas do abismo, olha aqui. Ele vai conseguir recuperar o reino dele. Isso vai ser passado em. São histórias e mais histórias. Que você. Pô, como eu falei, eu passei um ano lendo esse negócio. Vai ser histórias e mais histórias. Essa aqui foi a primeira história dele, ó. A primeira história dele, que inclusive foi publicada pela editora Abril, A Chegada de um Rei. Essa aqui, ó. Esta história aqui, ó. Que é praticamente contando a origem do personagem. E também isso aqui foi publicado pela Panini. Não tem problema, você não vai precisar arrumar a revista que saiu lá por volta de 1984. Não, isso tem nesta edição aqui, a primeira, vendo? Ó, a primeira. E também saiu pela Panini, edições mais recentes, além dessa aqui que eu tenho em mão. Ó, tá vendo? A Chegada de um Rei. Essa história é a inicial dele, né? Que as editoras brasileiras publicaram ao longo do Redondo aqui, cantando aqui o Menestrel aqui, ó. Essa história foi a que deu início ao Cool, né, sendo publicado pelas editoras brasileiras ao longo do tempo. Essa história aqui, ó. Entendeu? Essa história aqui, que eu fui vasculhar no meu material, né, guardado. Deixa eu pegar aqui algumas coisas aqui, alguns desenhos aqui. Deixa eu pegar aqui. Muito, muito legal isso aqui, viu? Muito legal mesmo. Como eu falei, eu levei um ano lendo as 72 histórias, cerca de um ano lendo. Olha aqui, ó. É detalhado pra caramba. Tem textos pra caramba, textos imensos falando sobre a grandeza do personagem, sobre a importância do personagem, né, como nos pulps, né, a importância do personagem. Aqui nesta edição vai ter umas publicações do Roy Thomas. Roy Thomas escreveu durante muito tempo o personagem, só que ele se afastou. Ele se afastou durante um bom tempo e ele vai reconstruir a origem do personagem. Olha que desenho aqui olha que desenho da Mary Severin aqui, ó. Olha que bacana. Ao longo do tempo, aqui, ó. Ao longo do tempo, então ele vai fazer assim um cool ano 1, entendeu? Uma espécie de ano 1, contando a origem dele desde o nascimento mesmo, saiu na Espada Selvagem do Conan Americana, lá por volta de 1991, 92. Ele vai contar a origem do personagem. Olha aqui, mais Mary John Severin aqui, ó. Josh Severin aqui. Ai, pega aqui. Ele vai contar a origem do personagem, como surgiu mesmo, porque essas histórias aqui de princípio, ele está fazendo o tempo todo retrospectiva do personagem, entendeu? Mas não, olha que desenho extraordinário, olha só, aqui, ó. Olha só isso aqui, ó. Olha que desenho extraordinário, olha. A origem dele, a separação da irmã, quando ele se tornou ele foi escravizado como num barco de piratas, o fato dele ter matado uma menina, né, a Sareta. Essa Sareta, ele sempre reconta, essa história é sempre recontada ao longo do tempo, como ele teve que matar essa menina. Eles eram amigos, só que ela saiu para viver com um sujeito que não era Atlante. Aí o que acontece? O navio parece que afunda,
e eles vão dar na costa de novo da Atlântida. Aí o povo, por conta das tradições, pega o cara morre e ela é queimada, vai ser queimada viva. O que acontece? Ele vê isso, ele é jovem. Olha a capa do John Bolton aqui, ó. Capa do John Bolton. Ele vê isso e acaba jogando uma espada no coração dela e ela morre antes de ser morta, queimada, entendeu? Essa é base, só aparece praticamente em tudo quanto é história dele. Ó, a arte do John Bolton aqui, ó. O de Bolton e os Bárbaros aqui, ó. Olha só. Ele mata ela e aí ele é perseguido pelos Atlantes, ele é tido como traidor. Aí se joga no mar, e aí vai ser pego pelo um barco de piratas, e aí vai ser remador escravizado por esses piratas. Deixa eu pegar aqui mais um aqui, ó. E aí, o que vai rolar? Ele vai conseguir futuramente escapar desses piratas. Como eu falo, são uma série de histórias. Olha aqui, ó. Um desenho aqui. Aí, aqui, ó. Olha só. Série de histórias. Por isso que eu falei, é um ano lendo isso aqui. Um ano. Eu não achei que eu levaria tanto tempo lendo um negócio. Parece que eu estava lendo assim as obras completas do. Caramba! Rapaz, eu falei, não é possível. Eu vou passar. Olha que capa maravilhosa. Olha só que capa maravilhosa aqui. Ó. Olha só. Vendo? Como eu falei, saiu nos anos 70, também saíram edições que não estão aqui, tá? Não estão aqui nessa edição aqui, que são as coloridas. Como eu falei, Cool The Destroyer, que vai do 11 ao 29. Aí algumas histórias que você lê aqui, elas têm elas se complementam nesse Cool Destroyer and Destroyer, elas se complementam na edição colorida. Por isso que algumas coisas não fazem muito sentido. Algumas coisas ficam sem resposta. Eu estou lendo aqui, entendeu? Eu estou lendo a história e assim, mas por que não deu a continuidade da história aqui? Olha aqui, ó. Não deu a continuidade da história. Deixa eu só pegar lá para frente, que é justamente as histórias do Roy Thomas, quando ele volta para a editora, para a Marvel, e vai publicar de novo as histórias contando a origem do Conan, do Cool, aqui, ó. Isso aqui, ó. Olha só, com a arte do E.R. Cruz, aqui, ó. Aqui. Olha só isso aqui, ó. Essas histórias saíram na Espada Selvagem, foram as últimas histórias que saíram na Espada Selvagem por volta de 1900 não, por volta do ano 2000, quando a Espada Selvagem completou seus 200 números, foram as últimas histórias publicadas do personagem na Espada Selvagem do Conan, da editora Abril, tá? Com a origem, se você se interessa, você pode buscar essas histórias justamente na Espada Selvagem. São as últimas revistas da Espada Selvagem de Conan. As últimas histórias. Aqui, ó. Vendo? Sensacional, né, gente? Sensacional. São, como eu falei, 950 páginas, gente. É um negócio impressionante. Impressionante. E assim, o nível dos desenhos, claro, de princípio os desenhos são o que há de melhor, né? Depois a arte cai um pouquinho, mas eu senti. As histórias são tão boas. Aqui um dos contos aqui do Ku aqui, ó. Um dos primeiros contos aqui, ó. Os espelhos de Tuzuntune aqui, ó. Vendo? Quer dizer, que eu não senti. O nível das histórias são tão boas as histórias que eu não senti, assim, não deu preguiça de ler, não. O negócio realmente, eu falei, caramba, isso aqui vale a pena mesmo, vale a pena você ter na sua casa para ler, viu? Não é só para ter como é que fala? De ficar ali, só de enfeite na parede, né, em casa, entendeu? Não, é para ler mesmo, vale a pena mesmo você ler. Deixa eu pegar aqui algumas páginas aqui que eu separei. Olha só aqui, ó. Umas páginas que eu separei, ó. Tem inclusive aqui, ó, o Tigre da Atlântida. Tem resumos, né, ó.
Ó, no dia em que Ku, o renegado da Atlântida, tornou-se rei da Valúzia, ele ganhou uma cicatriz no lado direito do rosto, uma cicatriz que carregaria pelo resto da sua turbulenta carreira. Apenas alguns amigos próximos de confiança, contudo, Brul, o lanceiro, um bárbaro picto, Canu, o embaixador das Ilhas Pictas, quem sabe tu, o conselheiro da corte valusiana, e sim, Ridondo, o menestrel, que já foi inimigo, mas tornou-se amigo, viriam a saber da cicatriz que Ku carregava no peito. Essa cicatriz foi marcada por volta de uma década antes dele se sentar pela primeira vez no trono do Topázio da Valúzia. A cicatriz foi deixada quando Ku era adolescente, já guerreiro da tribo da Montanha do Mar, da selvagem Atlântida. Ela se formou quando Ku matou propositalmente uma jovem da tribo. Seu feito foi um ato de misericórdia para poupar a mulher de torturas. Ku, porém, jamais esqueceu a experiência. As memórias da morte de Sareta retornaram repetidas vezes para assombrá-lo durante o restante de sua vida. Vendo? Aí vai, aqui tem toda a história, tem todo o resumo de todas aqui com as edições, inclusive as coloridas, ó, como eu falei, ó. Vendo? Aqui. Tem um resumo perfeito para você se situar. Isso aqui saiu em fevereiro de 2024, essa edição aqui, viu? Saiu em fevereiro, por volta de fevereiro de 2024. Quer dizer, é um negócio realmente incrível. Deixa eu pegar aqui mais uma. Olha só, essa outra história, olha só isso aqui, ó, do Saul Buscema. Essa aqui foi a que saiu na Aventura e Ficção, tá? Essa história aqui saiu na Aventura e Ficção brasileira. Aqui, ó. Aventura e Ficção. Não tô, acho que foi o número 7. Eu não tô lembrando bem o número aqui de cabeça, mas foi essa história aqui com o desenho do Saul Buscema, vendo? Que saiu na Aventura e Ficção. Você vê que o Ku já, aqui, ó, dá um resumo aqui, ó. Inclusive, ó, o resumo que eu tô falando aqui, ó, contando, ó, a história, a Sareta, ela sai com o sujeito, vai embora com o sujeito, aí os Atlantes vão pedir a cabeça do sujeito que fugiu com ela, tá vendo? Pede, ele é criado por tigres, ó. Ele é criado por tigres, tá vendo? E aí um dia ele vai ver ela sendo queimada, tá lá na fogueira, e aí ele vai salvá-la, ele lembrando, né? Pra variar, ele tá sempre lembrando. Aí ele vai, joga uma espada, a mata, aqui, ó. Tá vendo? E aí ele foge, ele vai virar escravo, tá vendo? Ele mata lá os caras do barco, ó, ele se torna guerreiro, ele vai se tornar escravo, o escravo vai pra lutar, vai acabar se tornando rei, aqui, ó. Rei, vai ter o Tulsadon que vai prendê-lo, tá vendo? Essa história basicamente ela é tirada o Conan se apropriou dessa história aqui, ó. Se apropriou dessa história, tá vendo? Ele retoma o trono, tá vendo? Ele vai retomar o trono. É isso aí. Sensacional. Sensacional. Aqui, ó. E aqui quando o Rei Borna deixa a cicatriz na cara dele aqui, ó. Olha lá. Tá vendo? O Borna. E aí ele mata e acaba se tornando rei da Valúzia. Rei da Valúzia. Essa história aqui, ela é uma lembrança, né? Uma lembrança. Depois eles vão sair para olha que desenho aqui do Saul Buscema aqui, ó. Olha aqui. Desenho do Saul Buscema aí. Beleza, gente? Então nós temos Brul, o lanceiro, Ridondo, o menestrel. Nós vamos ter vários personagens aqui, vamos ter o Ku e outros personagens nessa edição de 950 páginas. Ku e os Bárbaros. Olha só que capa, olha só as capas aqui, ó. Que maravilha aqui, ó. Essa aqui, inclusive, foi a capa da Aventura e Ficção, essa aqui, ó. Essa do Tulsadun aqui, ó. Da Aventura e Ficção, que saiu com aquela história lá do Tulsadun. Beleza, gente? Então é isso. Curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, comente. Hoje eu falei um pouquinho dessa maravilha aqui de 950 páginas, que eu levei mais de quase um ano para ler Ku e os Bárbaros, essa edição aqui, beleza? Curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, comente. Eu paguei a promessa, voltei para um personagem criado pelo Howard, né? Robert Howard, Ku e os Bárbaros, esse aqui, ó. Beleza? Se você comprar, também vai levar um tempão lendo, porque isso aqui realmente é um catatal
que não acaba mais, com histórias muito boas, beleza? Curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, comente. Hoje eu falei um pouquinho deste personagem aqui, criado pelo Robert Howard em 1926, por aí, na Weird Tales. Tranquilo? Curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, comente. A gente volta semana que vem, se Deus quiser. Valeu, gente. Obrigadão, hein? Tchau, tchau.